Amém? Quantos estão felizes aí? Diga glória a Deus. Amém, que bênção. Que alegria estarmos juntos nessa noite, irmãos. Uma noite poderosa para as nossas vidas. Eu creio que o Senhor já começou a falar ao seu coração. O Senhor já começou a ministrar ao seu coração. Permita que o Espírito de Deus continue falando ao seu coração aí. Eu sei que muitos estão aí acompanhando as eleições, mas fique ligado naquilo que o Espírito de Deus quer falar à igreja, amém? A palavra do Senhor diz que aqueles que têm ouvidos, ouçam aquilo que o Espírito quer dizer, quer falar, quer ministrar à igreja. Então esteja atento àquilo que o Senhor tem para a sua vida nessa noite, porque eu creio que o Senhor nessa noite pode fazer algo extraordinário dentro de você e você sair daqui com algo novo da parte de Deus. Você crê nisso? Você crê nisso, irmão? Aleluia. Quem está com a gente pela primeira vez aqui desse lado? Tem alguém aqui desse lado? Lá atrás ali, uma família. Mais alguém hoje pela primeira vez aqui? Desse lado aqui? Somente a família. Desse lado aqui hoje, alguém pela primeira vez está com a gente? Desse lado, mais alguém? Não? Vamos receber os queridos com uma forte salva de palmas. Mais uma família aqui. Deus abençoe em nome de Jesus. Que bênção. Levante a mão assim, daí a gente vai levar algo para você aí. Levanta a mão assim, por favor. E tem uma família aqui na frente aqui. Glória a Deus. Que bênção. Irmãos, estou muito feliz por tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido a viver. E eu quero fazer uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida dessa igreja. Vamos receber novas famílias hoje, amém, irmãos? Mas antes de recebermos novas famílias, eu quero chamar aqui o Fernando, a Geisa, o Nicolas. Nós iremos apresentar o Matias ao Senhor Jesus. Os que estão com a família também, vamos recebê-los com uma forte salva de palmas, amém? Glórias a Deus. Que bênção. Chegou o dia do Matias. Glória a Deus. Fernanda, Geisa, uma família que congrega conosco, irmãos. E hoje um dia muito especial, dia de nós apresentarmos o Senhor, o Matias. Glórias a Jesus, diante da igreja. Amém? Pode vir para cá. Que bênção. Glórias a Jesus. Olha, está dormindo. Tá não. Que delícia. Amém? Que bênção. Queridos, nós não cremos em batizar crianças recém-nascidas, porque nós cremos que o batismo ele vem de uma consciência, de um entendimento. Mas nós apresentamos elas ao Senhor, assim como Jesus foi apresentado ao 8º dia pelos seus pais, aos sacerdotes da época. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos apenas, cumprindo aquilo que a palavra do Senhor nos diz, que os nossos filhos são herança do Senhor. Nós estamos declarando com a nossa boca que os nossos filhos são herança do Senhor, são instrumentos do Senhor. O Senhor confiou a vocês um filho para vocês cuidar para Ele. Vocês conseguem entender isso? Confiou a vocês um filho para vocês cuidarem para Ele. A Bíblia diz: pai, mãe, ensine os vossos filhos o caminho que devem andar, porque quando eles crescerem, eles não se desviarão dele. Ou seja, ensina eles o caminho do Senhor, no exemplo, na fé, no amor, e eles então irão seguir ao Senhor, e eles viverão diante da presença do Senhor. Amém? Queridos, nós cremos que o pai, ele carrega sobre a vida dos filhos uma identidade, uma autoridade máxima dentro de uma casa, porque é do pai que vem a genealogia, o pai que vem o destino para a vida dos filhos. Então nós vamos aqui orar, e o Fernando vai consagrar o Matias ao Senhor Jesus nessa noite. Pai querido, diante do Senhor, diante da igreja, diante da minha família, quero nessa noite consagrar o Matias ao Senhor. Obrigado, Jesus. O Matias, ele é seu. Antes do Senhor nos entregasse, ele é seu. Nós queremos, diante da igreja, entregar o Matias ao Senhor. Cuida dele, Senhor.
Dirige ele, Senhor. Cuida dele, Senhor. Faça dele instrumentos nas suas mãos. Em nome de Jesus, todos os dias da sua vida, seja diante do Senhor. Amém. Estende as mãos para cá, igreja. Pai, em nome de Jesus, eu quero confirmar essa confissão, essa entrega do Matias ao Senhor Jesus. E oro, Deus, pelo Fernando, pela Geisa, Deus, pelo Nicolas. Pai, que o Senhor guie essa família, pelos seus avós, tios. Pai, que o Senhor guie, Senhor Deus querido, esses pais, diante da sua presença, que o Senhor dê a eles todas as condições, emocional, psicológica, espiritual, financeira, para que eles sejam, Senhor Deus, paz e destino sobre a vida do Matias. Em nome de Jesus, nós abençoamos esta casa e abençoamos o Matias, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Deus os abençoe, em nome de Jesus. Pode aplaudi-los, queridos, glória a Deus. Eu quero chamar aqui mais uma família que agora será recebida, né, para uma nova caminhada conosco, uma família, né, que está recente aqui, né, foi um namoro rápido, né, para entender que o Senhor está guiando eles a esse tempo conosco. Eu me alegro muito, estão vindo de Pires do Rio, né, são aí amigos, parentes aí da família do Gil, da Letícia. Glória a Deus. Quero chamar aqui o Haroldo Monteiro, a Nerilane e o João Gabriel. Vamos recebê-los com uma forte salva de palmas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eita Jesus, tem misericórdia. Eu quero também aproveitar e chamar aqui o Lucas. Cadê o Lucas, o nosso guitarrista aqui, amém? Vamos receber o Lucas com uma forte salva de palmas. Que honra, irmãos, que alegria podermos nessa noite receber mais uma família. Eu fico grato a Deus quando eu vejo famílias chegando, porque isso são respostas. Vem para cá, Lucas. São respostas de Deus, quando o Senhor nos chamou, dizendo ao nosso coração que havia um povo, que o Senhor queria falar ao coração desse povo. Então cada família que chega, aquela palavra ela vem acendendo no nosso coração, né? Que o Senhor estava naquela palavra, e essa palavra vem se cumprindo a cada dia, em cada instante. É uma honra para nós recebê-los aqui. Que esse não seja apenas um lugar de estadia para vocês, mas seja um lugar de propósitos, seja um lugar onde vocês vão encontrar aquilo que é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para a vida de vocês. Tem mais alguém aqui hoje que está aqui nessa noite? Você ainda não foi recebido, você gostaria de ser recebido na igreja, você já está congregando com a gente já tem um tempo, você já decidiu no coração que você vai, que bênção, glória a Deus, que você vai congregar com essa família. Tem mais alguém aqui, além da irmã, que hoje gostaria também de ser recebido? Nós iremos receber você aqui hoje juntamente com os irmãos. Pai do Senhor, querida. Glória a Deus. A irmã já tem mais tempo que está vindo, né? Glória a Deus. Tem mais alguém? Mais alguém que hoje gostaria de dar esse novo passo? Pode vir. Oh, glória a Deus. Que bênção. Oh, homem de Deus. Que bênção. Glória a Deus. Aí, Márcia. Vem com o maridão agora. Isso aí, a família toda. Aninha, Camila, Augusto, Plínio. Uhul! A voz está pouca, irmão, nem o uhul está saindo direito. Vamos lá, uhul! Que bênção! Não, tem mais alguém aí, irmãos? Ficou alguém aí? Que no coraçãozinho assim está. Pode vir. Mais alguém? Hoje gostaria de ser recebido também, aqui como parte dessa família. Mais alguém? Luciana! Que bênção! Glórias a Jesus. Abdias também? E a família? Oh, glória a Deus! Que bênção! Gente, vamos esticando aqui, a rede está esticando. E eu vou precisar de mais gente para me ajudar a puxar essa rede aqui. Abdias. Vai, Ju. Vai, Precisa. Mais alguém, irmãos? Você que hoje gostaria também de ser recebido aqui na igreja, né, diante da igreja,
como parte dessa família, integrante dessa família. Mais alguém que está aqui hoje gostaria de dar esse passo? Ou você quer deixar para o outro? Depois você me procura. Procure o pastor Alex, procure a pastora Rosana, a pastora Cecília. Todos nós iremos, né, organizar para que você venha no dia que seu coração estiver queimando a respeito disso. Amém? Então vamos orar? Então quero chamar os pastores aqui. Pastores, vem cá me ajudar aqui. Vamos orar aqui com os irmãos. Onde estão os pastores? Vem aqui. Gente, que bênção, que honra, que alegria poder receber vocês aqui hoje. Poder, né, fechar esse tempo dessa caminhada, né, que eu creio que o Senhor já vem falando ao coração de vocês. E o que eu falo para vocês é o que eu disse para a família do Haroldo. Vocês são respostas daquilo que Deus nos chamou a viver, daquilo que Deus nos chamou a deixar tudo e dizer sim ao chamado. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, pela família de vocês, e a minha oração é que vocês possam viver intensamente, sabe, aquilo que é o plano perfeito de Deus para a vida de vocês. Há muito de Deus para a vida de vocês, há muito de Deus para cada família aqui, mas olha, esteja disposto a mergulhar, esteja disposto a ir mais fundo, sabe, muitas vezes a gente sair de uma superfície, de um lugar de controle, para um lugar mais profundo, vai nos custar algumas coisas, mas eu quero dizer algo para você: quanto mais profundo em Deus, mais perto dele você está. Quanto mais profundo em Deus, mais juntinho dele você está. E quanto mais juntinho dele, mais segurança para você. Quanto mais juntinho dele, mais graça, mais favor, mais proteção, mais vida, mais bênção de Deus sobre a vida de vocês. Então, uma honra para nós ter vocês aqui como família, né? Que não seja um lugar onde vocês só ficarão vindo, mas seja um lugar onde vocês poderão estar servindo, né? Nos ajudando. Eu tenho falado à minha esposa, a gente tem orado a respeito dos ceifeiros. Senhor, envia, né, os semeadores, os trabalhadores da obra, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. E a palavra do Senhor diz que Jesus nos ensina, Ele nos aconselha, né? Ore ao Senhor da seara, que envia os trabalhadores. Então, quando eu olho para vocês aqui, eu vejo pessoas que serão servidas, mas pessoas que também servirão. Pessoas que também, sabe, irão estender as mãos para tocar, abençoar outras pessoas, outras famílias. Porque assim é o reino de Deus, irmãos. A gente nunca recebe nada apenas para ficar na nossa vida, né? Se você guarda, as coisas emboloram. Você precisa semear. Come a sua porção e semeia aquilo que o Senhor está te dando, porque quando você semeia, você está abrindo possibilidades de outras coisas chegarem. Amém? Vamos orar por eles. Estende as mãos para cá, queridos. Glória a Jesus. Pastores, vamos orar por eles. Vamos recebê-los nessa noite. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos apresentar ao Senhor a cada uma dessas famílias que hoje, Senhor, está dando um passo em aliança, Senhor Jesus, a essa casa ministerial. Nós somos família em Cristo Jesus, somos família da fé em Cristo Jesus, mas agora o Senhor, Deus querido, os traz, Deus querido, a um novo passo, a uma família ministerial, Senhor, a uma família, Deus querido, aonde eles poderão dar novos passos em direção ao propósito e à vontade do Senhor. Pai, eu quero te louvar por a cada um deles, eu quero te louvar, Deus, por cada uma dessas famílias, Senhor, em nome de Jesus, que eles possam, Senhor Deus querido, serem instrumentos nas suas mãos neste lugar, que eles possam, Deus querido, serem tão cheios da tua glória, que não irá caber neles, e essa glória irá transbordar sobre a vida deles. Declaramos saúde física, emocional, ao seu corpo, à sua mente, em nome do Senhor Jesus. Nós os abençoamos nessa noite, e os recebemos como família, vida na palavra. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Márcia. Seja bem-vinda. É isso aí.
Eita glória! Abriu a porteira, irmão. Amém. Que bênção. Quero falar com você nessa noite sobre uma chave de edificação espiritual. Entenda, queridos, quando nós nascemos de novo, nós precisamos aprender a viver esse novo tipo de vida que nós recebemos da parte de Deus. Quando você nasce no ventre da sua mãe, você vai aprender a viver um tipo de vida fora do ventre, do qual você não sabia como viver. No ventre você tinha tudo aquilo que a mãe digeria e parte daquilo ia para você. Mas quando você sai do ventre, você então precisa começar a aprender a viver um tipo de vida que você não conhecia. E quando nós nascemos de novo, quando o nosso espírito é recriado, quando eu e você nascemos do espírito, nós então precisamos começar a aprender a viver uma vida do qual nós ainda também não conhecíamos. Porque a vida do espírito fala de um tipo de vida pelo qual a nossa alma e o nosso corpo não conhecia antes. Quando você nasce de novo, é inaugurado um novo tipo de vida para que você comece a desfrutar daquilo que o Pai Celestial tem preparado para mim e para você. Você só vai poder viver a vontade do seu Pai Celestial a partir desse novo tipo de vida que você recebeu da parte de Deus. Então entenda uma coisa, queridos, na sua vida. Não dá para você viver um cristianismo apenas de forma racional. Não dá para você viver como filho de Deus apenas de uma maneira racional, intelectual. Porque antes de você nascer de novo, você já vivia um tipo de vida racional, intelectual. Então agora que você nasceu de novo, inaugurou dentro de você uma nova realidade. E essa nova realidade está implícita dentro de você, do qual ela te tornou um filho de Deus, do qual ela te tornou um herdeiro de Deus, do qual ela te tornou um co-herdeiro com Cristo. Então, queridos, nós nascemos de novo, e agora nós precisamos aprender a viver essa nova realidade de vida. E quando você nasce de novo, o seu espírito é recriado. O seu espírito precisa agora começar a se desenvolver nesse novo tempo, do qual ele estava apagado dentro de você. Mas ele foi aceso, porque ele encontrou a palavra, ele encontrou a luz do mundo. Quando ele encontra Jesus, ele é reconectado, ele nasce de novo, ele passa a ter vida dentro dele. E agora a minha vida e a sua vida depois do novo nascimento nos deu agora uma nova possibilidade. Uma possibilidade pela qual nós não tínhamos antes, porque nós éramos filhos da perdição, mas no novo nascimento nós nos tornamos filhos de Deus. Antes do novo nascimento você não tinha acesso às realidades celestiais. Agora, como filho de Deus, você está conectado às realidades celestiais. Então existe, queridos, uma estrutura de vida preparada para que eu e você possamos viver, mas nós precisaremos aprender a nos mover nesse novo tipo de vida. Nós precisaremos a permitir que o Espírito de Deus, unido ao nosso espírito, nos conduza a esse novo lugar que Deus Pai tem preparado para mim e para você. E esse novo tipo de vida pelo qual Deus tem preparado para mim e para você, diz respeito a um tipo de vida pelo qual nos tornou livres da escravidão do passado. Sabe, irmãos, toda a cura que você precisa na sua alma, nas suas emoções, nos seus sentimentos, você tem disponível dentro do seu espírito. Você tem disponível na sua nova natureza como filho de Deus. Mas nós precisamos aprender a nos movimentar dentro dessas verdades.
Tiago diz assim: não sede apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Sabe, irmãos, você vir na igreja somente não te torna um filho de Deus, sabe, que usufrui desse lugar de ser filho de Deus. Assim como um carro que entra dentro de uma garagem, sabe, não, se você entrar dentro de uma garagem, você não vai virar um carro. Assim, se você entrar dentro da igreja, você também não vai virar um filho de Deus, sabe, vivendo e usufruindo daquilo que Ele tem. Por quê? Porque você vai ter que aprender. Porque o Evangelho, irmãos, é prática de vida. O Evangelho não é teoria. O Evangelho é prática de vida. Sabe, não adianta você saber a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, mas se você não pratica nenhum versículo. Não adianta você ter a Bíblia toda na sua mente, mas ela não te leva a nenhum tipo de prática. Você continua o mesmo marido, você continua o mesmo filho, você continua o mesmo pai, você continua o mesmo homem lá fora. O Evangelho, irmãos, é transformação de vida. Quando nós nascemos de novo, passamos a fazer parte dessa nova realidade. O espírito estava morto, e por causa do pecado, e agora em Cristo nós fomos recriados, plenos, para viver aquilo que o nosso Deus Pai planejou para que eu e você possamos viver. O pecado, irmãos, ele apagou a luz que estava dentro do homem, mas no novo nascimento, essa luz, ela foi acesa novamente. O novo nascimento é a recriação do nosso espírito. É a recriação do nosso espírito. Pastor, por que recriação? O que significa essa palavra recriar? Criar de novo. Mas por que nós somos recriados? Porque um dia nós fomos criados conforme aquilo que é o plano de Deus para mim e para você. Mas por causa do pecado, o homem morreu. E agora esse homem precisa ser recriado. Lembra em Gênesis capítulo 1, quando Deus vai criar o homem? A Bíblia diz: façamos, pois, o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E a Bíblia diz que depois que Ele formou o homem do pó da terra, Ele soprou nele a narina, o fôlego de vida na sua narina. A partir daquele dia o homem se tornou um ser vivente. A partir daquele dia, a vida que estava dentro de Deus foi transferida para dentro daquele homem. Mas nós sabemos que esse homem peca, porque Deus disse para que ele não comesse da árvore que estava no centro do jardim, que se dela comesse, certamente morreria. Ele comeu e ele morreu. Ele morreu espiritualmente, ele não morreu fisicamente, ele não morreu na sua alma, mas ele morreu no espírito. Porque a partir daquele dia, aquele homem começou a ter alguns sintomas do qual ele não havia tido antes. Ele começou a ver que estava nu, ele e a sua esposa. Ele temeu a Deus e se escondeu de Deus. Ou seja, Adão começa a esboçar um tipo de comportamento do qual ele não tinha antes. Por quê? Porque ele estava livre diante da presença de Deus, mas o pecado o danificou. Então toda a criação ficou danificada até a vinda de Jesus. E é interessante nós olharmos lá em João capítulo 20, que quando Jesus ressuscita dentre os mortos, ele vai até a casa de Pedro. E quando ele chega lá e vê os discípulos, Jesus sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Naquele dia aqueles homens nasceram de novo. É interessante, em Gênesis Deus sopra e o homem nasce, ele é criado. Mas em João 20, Jesus sopra e o homem é recriado. Então, irmãos, recriar é você voltar a ser aquilo que Deus um dia sonhou a seu respeito. Por isso que o homem precisa ser recriado. 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, porque as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo.
Eis que tudo se fez novo. Ou seja, nós nascemos de novo, pelo sopro de Deus, no nosso espírito. Nós fomos recriados em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, o que nasceu de novo dentro de nós foi o nosso espírito. A alma e o corpo continuam da mesma maneira. Nesse processo, o espírito que é capaz de fornecer restauração e a vida, do qual a nossa alma precisa. Entenda, irmãos, toda a saúde, toda a vida, toda a paz, todo o gozo, toda a restauração está dentro do seu espírito recriado. E ele é quem é capaz de dar a vida à sua alma e o seu corpo. O espírito recriado, irmãos, é ele quem é capaz de trazer restauração e cura sobre as suas emoções, sobre áreas da sua vida que foram corrompidas por causa do pecado. Ou seja, você tem dentro de você o antídoto de Deus. Você tem dentro de você aquilo que é capaz, sabe, de restabelecer a sua vida em uma esfera plena e completa diante de Deus. O seu espírito recriado, ele tem a própria vida de Deus. O Espírito Santo habita nele. Ele está amalgamado com o Espírito Santo. Ele é um com o Espírito Santo. Ele está unido com o Espírito Santo de Deus. Entenda, irmãos, na antiga aliança, Deus não podia habitar no homem. A Bíblia diz que o Espírito vinha sobre o homem. Por quê? Porque não havia nada no homem que podia suportar a Deus. Então o Espírito vinha sobre e se retirava. Mas na nova aliança, a Bíblia diz que Deus vem habitar dentro do homem. Por quê? Porque no novo nascimento, o seu Espírito é um lugar onde comporta o Espírito Santo. O seu Espírito é um recipiente apropriado para que Deus faça dele morada. O seu espírito é um lugar apropriado para que Deus possa, a partir dele, guiar e conduzir toda a sua história. Nesse processo, o nosso espírito é quem é capaz de fornecer essa restauração e a vida que a nossa alma precisa. Por que restauração, pastor? Porque antes de você conhecer a Jesus, a sua alma estava no controle da sua vida. E uma vida conduzida pela alma, irmãos, é uma vida muito triste. Porque é uma vida completamente refém dos sentimentos, das emoções e das vontades humanas. Uma vida guiada somente pela alma, ela só consegue atingir a vontade, desejos e emoções. E aí então ela vai se tornando refém dessas áreas. E aonde vêm as feridas, é aonde vêm os traumas, é aonde vêm as dores, é aonde vêm, sabe, as situações pelas quais muitas vezes criam rancores. Mas quando você nasce de novo, o seu espírito, ele vai trabalhando uma obra de restauração na sua alma, para tornar a sua alma livre de todas as cadeias que um dia se aprisionaram nela. Quando você nasce de novo, Deus planta dentro de você o Espírito Santo, para que através dele, unido ao seu espírito, você receba da parte de Deus tudo aquilo que você precisa para uma vida curada, restaurada, diante da presença do Senhor. Você já percebeu, irmão, depois que você nasceu de novo, essa revelação chegou no teu espírito? Existe uma alegria dentro de você que você não consegue explicar? Já perceberam isso? Existe uma paz dentro de você que você não consegue explicar? Vocês já perceberam isso? Existe uma motivação nova dentro de você que parece que antes não tinha, sabe por quê? Porque uma luz foi acesa. E o Espírito de Deus foi habitar dentro de você. E agora Ele está arrumando a casa aí dentro, irmão. Agora Ele acendeu a luz, e quando Ele acende a luz, Ele começa a ver o que está fora do lugar. E quando Ele vê o que está fora do lugar, Ele começa a colocar em ordem, Ele começa a ajustar as coisas. Sabe, você vai equalizando a sua visão, você vai equalizando a sua mira.
a sua vida vai ficando com muito mais sentido, as coisas vão ficando muito mais claras, você vai tendo muito mais discernimento das coisas. Outrora, coisas que você tinha dentro de você que eram incógnitas, eram coisas que você não tinha respostas, e agora, por causa do novo nascimento, você vai começando a ter respostas de Deus no seu espírito, coisas que estavam encravadas lá dentro, você começa a entender, você começa a discernir. Você começa a saber o porquê que um dia elas se aprisionaram lá. Aonde foi que elas se aprisionaram? Qual foi a legalidade? Aonde foi a brecha? Então você vai discernindo, e quando você discerne, você pode remover. Porque você não pode, queridos, tratar algo se você não conhece. Mas quando a luz acende, você discerne todas as coisas. Você começa a discernir porquê das dores, porquê dos traumas. Você consegue discernir, por que no passado aquelas coisas te aprisionavam, e aquilo te tornou um justiceiro. Sabe por quê? Porque você só caminhava em uma esfera de alma, e a alma só trabalha nesse nível de emoções, vontades e sentimentos. Mas o seu espírito nascido de novo, ele está trabalhando para resgatar a sua alma, irmão. Ele está trabalhando para curar você por dentro, tirar você das síndromes, tirar você das síndromes do pânico, tirar você, do senso de inferioridade, tirar você do medo. Irmão, todas essas coisas que você está ouvindo eu falar aqui, eu era escravo delas. Eu era um escravo dessas questões. Mas quando a luz acendeu, irmãos, e a casa passou a ser vista, então as coisas vão sendo colocadas no seu devido lugar. Tudo que trabalhamos com a alma, no nível da alma e mente, são paliativos. Porque somente o Espírito recriado é capaz de fornecer a vida de Deus. Porque o Espírito de Deus habita dentro dele. 1 Coríntios capítulo 3, verso de número 16. Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós somos santuários de Deus. E o Espírito de Deus habita em nós, no nosso espírito recriado, nesse recipiente, do qual agora é capaz de suportar a vida de Deus, a presença de Deus, porque o nosso espírito tem a mesma natureza de Deus. O nosso espírito é o ruach de Deus, que foi liberado a nós, para que nós pudéssemos ser recriados. Em Jó capítulo 32, verso 8 diz: na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábios. Jó capítulo 32, verso 8, olha o que diz aqui, olha o que Jó está dizendo, irmãos, olha que revelação esse homem teve sem ser nascido de novo. Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábios. Irmãos, quando você começa a desenvolver a sua vida nova, quando você começa a desenvolver a sua vida espiritual, você vai ser munido de uma sabedoria que você não tinha antes. Você vai começar a falar e ver e enxergar as coisas com um nível de sabedoria que você não tinha antes. Porque na alma você só consegue chegar ao nível da inteligência e do intelectualismo, mas no espírito você encontra sabedoria. A sabedoria está numa condição muito mais elevada. A sabedoria não está relacionada àquilo que você aprende estudando. A sabedoria está relacionada àquilo que você desenvolve em um relacionamento com Deus. A Bíblia diz: se precisa de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá a todos quanto lhe pedirem. Sabedoria é do Espírito, irmãos.
não da alma, não da mente. E sabedoria é uma das coisas mais importantes que eu e você precisamos ter. É o nosso espírito, irmãos, que tem a natureza de Deus nele. Mas o nosso espírito precisa ser edificado, para que ele agora governe a nossa alma, mente, vontades e emoções, que ficou no governo da nossa vida muito tempo antes do nosso novo nascimento. O nosso espírito precisa agora ser edificado. Essa palavra edificar diz dar crescimento, desenvolvimento. Em Efésios capítulo 2, verso número 22, olha o que diz a palavra do Senhor. Efésios 2, 22, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Entenda o tempo verbal desse versículo, do qual também vós, juntamente, estáis sendo. Você não foi, você está sendo, ou seja, é uma caminhada, é um processo, é de fé em fé, é de glória em glória, está sendo edificados, ou seja, você está caminhando para crescimento, para a habitação de Deus no Espírito. Então, querido, o nosso espírito precisa crescer, o nosso espírito precisa ser edificado, o nosso espírito precisa aumentar, o nosso espírito precisa a cada dia se robustecer, o nosso espírito precisa a cada dia crescer, desenvolver. Por quê? Porque quando você nasceu de novo, o seu espírito nasceu de novo, mas agora ele entrou em um lugar hostil, aonde a sua alma e o seu corpo governaram a sua vida durante toda a sua história. E agora esse espírito unido ao Espírito de Deus, ele vai encontrando os campos da sua vida, para que ele possa então começar a trazer governo sobre você. Mas como que esse espírito vai governar a sua vida? A partir do momento que esse espírito começar a crescer. À medida que esse espírito vai sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. À medida que esse espírito vai crescendo, através da prática da palavra. À medida que o nosso espírito é edificado, ele vai assumindo lugares de relevância em nossa vida e em nossas atitudes. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, olha o que Paulo diz aqui, 2 Timóteo 1, 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ou seja, à medida que o espírito é edificado, você vai crescendo em ousadia diante de Deus, diante dos homens, diante das questões espirituais. Você vai crescendo em ousadia. Você vai entrando em novos lugares da presença de Deus. Você vai entrando em novos ambientes espirituais. Por quê? Porque à medida que o seu espírito é edificado, ele então começa a sobrepor sobre a sua mente, vontade e emoções. O seu espírito começa a alçar novos ambientes, novos lugares, não somente na sua vida, mas na presença de Deus. Você começa a ser mais ousado na presença de Deus. Você começa, a crer mais naquilo que Deus diz. Você começa a obedecer mais aquilo que Deus te diz. Você começa a andar de forma mais acelerada e mais clara e com mais consciência diante da presença de Deus. Por quê? Porque Ele te deu um espírito, não foi de medo, mas Ele te deu um espírito de ousadia, de moderação, de amor. E eu quero trazer uma chave para você nessa noite, que manterá o seu espírito fluindo,
para que Ele seja capaz de governar a sua alma, mente e te impulsionar ao propósito do Pai. Eu quero falar com você sobre a oração em outras línguas. Existem 4 tipos de oração em outras línguas. Antes de nós falarmos sobre isso, eu quero te dizer 2 coisas importantes. Existem 2 coisas que não querem que você ore em outras línguas. Primeiro, o diabo. Porque ele sabe, se você começar a orar em outras línguas, você vai entrar em novas dimensões em Deus. Segundo, a sua carne. Porque a sua carne sabe, se você começar a orar em outras línguas, o seu espírito vai edificar e amanhã ele vai trazer governo sobre a sua carne. Então entenda isso. O diabo e a sua carne não querem que você ore em línguas. Por quê? Porque a oração em outras línguas é uma chave espiritual, de crescimento espiritual. A oração em outras línguas, ela vai robustecer o seu espírito. A oração em outras línguas, ela edifica o seu espírito. Mas nós precisamos entender isso com mais clareza, irmãos. Há 4 tipos de oração em outras línguas. Nós encontramos esses 4 tipos de oração em outras línguas em 1 Coríntios, capítulo 14. O capítulo 14 inteiro, Paulo fala sobre nós buscarmos os dons. E ali ele vai falando sobre a oração em outras línguas. Ele vai falando como que funciona a operação desse dom na vida da igreja, na sua vida pessoal. Paulo vai destrinchando em 1 Coríntios capítulo 14 a importância de você fluir na oração em outras línguas, porque ela é poderosa para trazer crescimento espiritual ao seu espírito. Assim como você alimenta a sua carne, para que a sua carne se desenvolva, assim como você alimenta a sua alma com conhecimento, com inteligência, com estudos, para que você cresça na sua mente, para que você cresça nas questões do seu intelecto, você precisa orar em outras línguas para alimentar o seu espírito. A oração em línguas, irmãos, é uma chave extremamente poderosa e eficaz para o corpo de Cristo. Na rua Azusa, eu não me lembro o ano, um pastor com mais 2 irmãos começaram a se trancar em um apartamento de um prédio abandonado e orar em outras línguas. Eles iam para lá, eles ficavam um dia todo orando em outras línguas. Eles passavam outro dia orando em outras línguas. Eles ficavam lá, e havia momentos ali entre eles, que alguns sinais de Deus começavam a acontecer, e então o Senhor os visitava com dons, e eles começavam a profetizar, visões abertas, a respeito das coisas espirituais, e a Bíblia diz que a cada dia aqueles homens, a história diz, que a cada dia a vida daqueles homens, estavam mais envolvidas com esse propósito. E aí eles começaram então a convidar outras pessoas. Queridos, aquele lugar se tornou um lugar de avivamento para o mundo. Porque um homem com mais 2 amigos começaram a orar em outras línguas. O Senhor os visitou de uma forma tão extraordinária, que aqueles homens marcaram um período da história com um avivamento glorioso em Londres, em Los Angeles, na rua Azusa. Foi um tempo extraordinário, queridos, que aconteceu na vida daqueles homens. Sabe, existem 4 tipos de oração em outras línguas. Existe oração em outras línguas para interpretação. Em 1 Coríntios capítulo 14, verso de número 27. No caso de alguém falar em outras línguas, que não seja mais do que 2, ou quando, ou 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Pastor, qual é o tipo de oração em outras línguas para interpretação? É quando o Espírito de Deus quer falar à igreja, quando o Espírito de Deus quer trazer uma mensagem, um recado, uma direção, e então essa língua precisa ter uma interpretação.
Então essa oração, ela vem com um recado, com uma mensagem de Deus para o corpo de Cristo. Existe também em 1 Coríntios capítulo 14, verso de número 2, como um sinal para o incrédulo, 14, 22. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. A oração em outras línguas para os incrédulos. Geralmente essa oração vem através de idiomas. Pessoas oram e falam de idiomas que não são da sua pátria, mas pessoas de outras pátrias começam a entender aquilo que você está orando. Isso aconteceu em Atos capítulo 2, quando todos falavam em uma língua onde todos entendiam. Todas as nações estavam reunidas ali naquele lugar e todos entendiam aquilo que estava sendo dito, porque era um tipo de língua para interpretação para os incrédulos. Eles nunca tinham visto aquilo, nunca tinham ouvido algo a respeito daquilo. Muitas vezes você vai orar em outras línguas e o Espírito de Deus vai te tomar em um idioma que você nunca falou, que você não conhece. Mas alguém naquele lugar vai entender tudo aquilo que você está falando, porque você não está falando para você, você está falando para alguém, através da oração em outras línguas para a edificação do incrédulo. Em Romanos capítulo 8, verso de número 26, olha o que diz a palavra do Senhor: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Isso fala sobre um tipo de oração de intercessão. Quando você é tomado pelo Espírito a orar em outras línguas por alguém que você não conhece, você não sabe quem é, mas você está intercedendo. Você sabe que Deus está fazendo algo, ou está operando um livramento, ou está tocando numa situação, ou está tocando em algum lugar, ou está se movendo em algum lugar. Essa é a oração em línguas para intercessão, quando você entra em uma brecha de oração, de intercessão, e o Senhor então começa a trazer a você alguns motivos, algumas causas, algumas situações, e então você começa a fluir na intercessão, por alguém, por uma causa, por uma cidade, por uma nação, ou por alguma outra coisa pela qual o Espírito vai te conduzindo. Mas existe um quarto tipo de oração em línguas, que está em 1 Coríntios capítulo 14, no verso 4, que diz assim: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Verso de número 2, 1 Coríntios 14, verso 2: pois quem fala em outras línguas não fala a homens, senão a Deus. Por isso que o diabo não quer que você ore em línguas, irmão, porque quando você ora em outras línguas, Satanás não discerne aquilo que você está orando. Quando você ora no entendimento, Paulo fala assim: eu quero que vocês orem no Espírito, mas também eu quero que vocês orem no entendimento. Eu quero que vocês cantem no Espírito, mas eu também quero que vocês cantem no entendimento. Quando você ora no entendimento, aquilo que você está falando é entendível a todos, tanto ao homem quanto às questões espirituais. Você está sendo assistido pelos homens, por Deus, pelos anjos e pelos demônios. Mas quando você ora em outras línguas, verso de número 2, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Quando você ora em outras línguas, você está falando mistérios com Deus. Pastor, que mistérios são esses? Você está falando com Deus aquilo que é a respeito da vontade de Deus. Você está falando com Deus aquilo que não é discernido pela nossa mente humana, aquilo que não é discernido pela nossa alma, aquilo que não é discernido por homens. Esse quarto tipo de oração em línguas é uma edificação própria. E esse tipo de oração em línguas, como nós vimos em 1 Coríntios 14, versículo 4, volta lá no versículo 4, o que fala em língua
em outra língua a si mesmo. Olha, você não está edificando a igreja, você não está edificando o corpo de Cristo, você não está sendo um sinal para o incrédulo, você não está intercedendo por alguém, você está edificando a si mesmo. Ou seja, você está trazendo crescimento ao seu espírito, você está robustecendo o seu espírito, você está trazendo ampliação ao seu espírito, porque essa palavra edificar diz trazer crescimento, mas o que profetiza edifica a igreja. Entenda, queridos, esse quarto tipo de oração em outras línguas, para edificação própria, é um tipo de oração que eu e você podemos praticar em todo o tempo. É um tipo de oração do qual não haverá limites para que eu e você possamos praticar. Todos aqueles que são nascidos de Deus, que são nascidos de novo, Ele carrega dentro do seu espírito, como um cidadão do céu, a linguagem espiritual. Ela já está dentro de você. Você só precisa abrir a sua boca e começar a falar. Porque à medida que você fala, você traz crescimento ao seu espírito. Você traz vida ao seu espírito. Você dá condição ao seu espírito para que ele amplie. E à medida que o seu espírito cresce, é à medida que ele vai governando a sua vida. À medida que o seu espírito cresce, é à medida que ele vai resgatando a sua alma. À medida que o seu espírito cresce, é à medida que ele vai assumindo o controle da sua vida. Sabe, irmãos, em 1 Coríntios 14 que nós vemos, quando nós oramos em outras línguas, nós falamos com Deus, nós estamos relacionando com Deus, nós estamos falando diretamente com Deus. A oração em outras línguas para a edificação própria é um escape que Deus nos deu para falarmos com Ele e não sermos interpretados. É uma maneira de nós falarmos de forma direta, pessoal, exclusiva com Deus. É uma conexão vertical entre o seu espírito e o Espírito de Deus. É uma maneira de você trazer exercício ao seu espírito. Sabe, irmãos, nós temos um canal livre diante de Deus. É uma linguagem interpretada por Deus. Nós vemos, 1 Coríntios 14, 4, que nós somos edificados de forma pessoal. Deus vai assumindo o controle das nossas vidas. À medida que o seu espírito cresce, Jesus reina em seu interior. À medida que o seu homem interior cresce, Jesus encontra mais espaço de governo na sua vida. Nós damos a condição que o Espírito precisa para crescer através dessa nutrição quando nós oramos em outras línguas. E quando nós começamos a orar em outras línguas, nós começamos a nos tornar mais sensíveis a Deus. E consequentemente, nós somos levados a outros níveis de revelação. Sabe, irmãos, quando você tem uma vida prática de oração em línguas, é nítido como que os seus olhos são iluminados. Quando você tem uma vida prática de oração em outras línguas, é claro, irmãos, como que você começa a discernir a palavra, as escrituras, como você nunca antes discernia. Sabe por quê? Porque você está se movendo naquilo que é a origem da palavra. Jesus disse em João 6,63, as palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. Quando você ora em outras línguas, o seu espírito se une à palavra. E quando o seu espírito se une à palavra, ela começa a ser descortinada diante dos seus olhos. Irmãos, eu consigo discernir de forma clara a minha vida espiritual antes de orar em línguas e minha vida espiritual depois de orar em línguas. Irmãos, é nítido, é claro. Há momentos da minha vida que eu tiro alguns momentos mais extensos de oração em outras línguas.
E todas as vezes que eu faço isso, irmãos, eu começo a experimentar coisas novas de Deus. Mas existe uma batalha, sim, o diabo e a nossa carne não quer que a gente entre nesse lugar. Por quê? Porque ele sabe que quanto mais você entrar nesse lugar, mais problema você vai arrumar para ele. A gente muitas vezes, irmãos, a gente sabe fazer muita coisa dentro da igreja, mas a gente não está fluindo na oração em outras línguas. Então a gente acaba vivendo o cristianismo apenas de obras, de ações e de razão, e não crescemos no Espírito. E eu quero dizer algo para você nessa noite: o diabo não importa quando você trabalha para Deus, o diabo importa quando você cresce em Deus. O diabo não faz nenhuma carinha feia quando você faz as coisas para Deus. Isso não incomoda ele. O que incomoda ele é quando você começa a crescer. Porque quando você começa a crescer, você começa a exercer governo. E quando você começa a exercer governo, você tira das mãos dele. Então, irmãos, quer viver algo extraordinário em Deus? Comece a investir no seu espírito. Comece a investir no seu crescimento espiritual. A oração em outras línguas é uma chave extraordinária. Em Judas 20, abre comigo em Judas 20. Judas é um livro de apenas um capítulo. E esse Judas não é Iscariotes, irmãos, é Judas, irmão de Jesus. Judas 20, olha o que diz a palavra do Senhor. Vós, porém, amados, edificando-vos, olha, de novo, edificando-vos, ou seja, edifique-se a si mesmo, na vossa fé santíssima, fazendo o que, irmãos? Irmãos, é o único lugar na Bíblia que você vê que fala para que a fé cresça. Em nenhum lugar na Bíblia você vai ver escrito para que a sua fé cresça. O único lugar que você vê na Bíblia que dá uma referência para o crescimento da sua fé é quando você começa a orar no Espírito Santo. Quando você começa a orar no Espírito Santo, irmãos, a sua fé santíssima, a fé que você recebeu pela palavra. Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa fé que você recebeu pela palavra é uma fé santíssima. À medida que você ora no Espírito Santo, essa fé começa a ser edificada. Essa fé começa a crescer. Sabe o que é isso, irmãos? Você começa a dar comida para o leão dentro de você. E dar comida para o leão dentro de você, irmão, ele vai começar a rugir mais e mais ainda na sua vida, através da sua vida. Crescer na fé, irmãos, é quando você cresce no Espírito. É impossível alguém crescer no Espírito e não crescer na palavra. Porque quando você está edificando o seu Espírito tem sede e ele tem fome da palavra. Ele quer se alimentar da palavra, ele quer relacionar com a palavra, porque eles são da mesma origem. Eles estão testificando uns com os outros. O Espírito e a palavra estão testificando uns com os outros, porque eles têm a mesma origem. E à medida que você vai edificando o seu espírito, se alimentando da palavra, fé vai crescendo dentro de você. E você vai começando a se movimentar em Deus de uma maneira que você não se movimentava antes. O medo, a covardia vai ficando para trás, e você vai se erguendo, e você vai se levantando, e você vai se posicionando, e você vai avançando no reino de Deus. Você vai crendo em curas, você vai crendo em milagres, você vai crendo que Deus vai salvar a sua família, você vai crendo que Deus vai suprir a cada uma das suas necessidades. A sua fé vai crescendo, a sua ousadia vai crescendo, você vai adentrando em novos lugares em Deus. Você vai saindo de um marasmo espiritual, de uma apatia espiritual, para uma fé que movimenta, para uma fé ativa, para uma fé viva.
para uma fé que está vivificada pelo Espírito. A oração em línguas, ela vai fazer a fé crescer dentro de nós. E quando a sua fé cresce, você se torna mais convicto. Quanto mais fé cresce, mais convicção você tem daquilo que Deus diz, daquilo que Deus é. A oração em outras línguas eleva a nossa fé a outros níveis, a outros patamares. A oração em línguas ativa dentro de nós. Eu estou terminando. Efésios capítulo 6, verso de 10 a 18. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, assim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Verso 18. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiando, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Sabe, Paulo primeiro fala sobre a armadura de Deus. Paulo dá um desenho de como que se revestia um soldado romano. Detalhes da armadura de um soldado romano. Mas no verso 18, Paulo nos dá uma chave de como nos revestimos dessa armadura. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito. E para isso, vigiando, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Quando você ora em outras línguas, quando você tem uma vida prática de oração em outras línguas, você vai se revestindo da armadura de Deus. Quando oramos em línguas, falamos a partir da natureza divina, da natureza celestial que há dentro de nós. A oração em outras línguas é uma prática que precisa ser diária na vida de quem nasceu de novo. A oração em outras línguas precisa ser uma prática diária de quem nasceu de novo. Assim como você precisa todos os dias alimentar a sua carne, alimentar a sua alma, você precisa todos os dias alimentar o seu espírito com a oração, com a palavra, com a leitura, com a meditação da palavra. Eu quero deixar essa chave para o seu coração nessa noite. Ore em outras línguas. Paulo, em 1 Coríntios 14, diz: eu, porém, oro mais em línguas do que todos vós. Paulo estava falando assim: olha, eu dou graças a Deus que eu estou orando mais em línguas do que todos vós. Paulo estava dizendo isso aos irmãos da igreja de Corinto. E quando você olha Paulo, irmãos, os níveis de revelação que Paulo viveu, Paulo teve a revelação da graça, Paulo teve a revelação da habitação de Deus no Espírito, Paulo, ele teve a revelação do andar no Espírito. Paulo foi um homem que andou em um nível de revelação profunda em Deus, foi levado ao terceiro céu, porque esse homem estava em todo o tempo orando no Espírito Santo. E Paulo estava preso em Efésios, em Filipenses, em Colossenses. Paulo estava na cadeia, preso, e lá da cadeia, Paulo mandava carta às igrejas, trazendo todas as realidades reais, como se Paulo estivesse sentado lá, percebendo tudo aquilo que estava acontecendo na vida da igreja. Mas não, Paulo estava numa cadeia, orando, e o Espírito revelando aquilo que aquelas igrejas precisavam.
Irmãos, quer entrar em um novo nível? Ore em outras línguas. Feche os teus olhos. Não, vamos ficar de pé, já estamos encerrando. Eu quero chamar aqui, por favor, os diáconos. Nós já vamos servir também a Santa Ceia. Feche os teus olhos, irmãos. Orar em outras línguas não é um sentimento, porque não está atrelado à sua alma. Orar em outras línguas não é um arrepio, porque não está atrelado às suas emoções. Orar em outras línguas é uma prática de oração do Espírito, que é algo que você faz pela fé. É uma linguagem que você professa pela fé, através do seu espírito recriado, através da sua nova natureza em Cristo Jesus. À medida que você cresce na oração em outras línguas, você dá dimensões ao seu espírito, para discernir, para adentrar, para te elevar, diante de tudo aquilo que um dia governava a sua vida, governava a sua história. Feche os teus olhos, fale com o Espírito Santo de Deus. Sabe, irmãos, quando eu e você oramos no Espírito, nós estamos nutrindo a nossa vida nova em Cristo Jesus. Quando eu e você oramos no Espírito, nós estamos dando condição à sua nova natureza a se estabelecer em um lugar de governo sobre a sua vida. À medida que o seu espírito cresce, a tua vida cresce diante de Deus. À medida que o teu espírito cresce, a tua vida cresce diante das crises. À medida que o teu espírito cresce, você cresce diante das aflições desse tempo presente. Paulo estava encarcerado, mas Paulo estava em paz com Deus. Paulo estava encarcerado, mas Paulo estava fluindo no Espírito Santo. Paulo estava enviando cartas cheias do Espírito às igrejas. Você que nasceu de novo, irmãos, ore em outras línguas. Sabe, tire tempos e momentos para você orar em outras línguas. À medida que você pratica, à medida que você ora, à medida que você põe em prática essa realidade que está no seu espírito, você vai começar a orar em outras línguas em dimensões muito maiores do que apenas momentos que você separa para fazer isso. Você vai orar na sua casa, você vai orar quando você anda pelas ruas, você vai orar no seu trabalho, porque é de oração em línguas para edificação própria. Só você é edificado, só você cresce por dentro, é só o seu espírito que é alimentado, e alimentar o seu espírito é sinônimo de você crescer em Deus, crescer na sua palavra, crescer na tua vontade e crescer no teu propósito. Pai, obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, por essa chave espiritual. Obrigado, Senhor Jesus, por essa chave, Deus, que nos faz entrar em novas dimensões no Espírito, que nos faz adentrar em novos ambientes pelo Espírito. Nós te louvamos, nós te adoramos nesse lugar, nós rendemos graças ao teu nome, Jesus. Pai, que a cada dia, Senhor, nós estejamos mais e mais mergulhados na prática da oração em outras línguas. Que a cada dia, Senhor Deus, o teu Espírito nos ative a novas linguagens. Sim, Senhor Deus, em variedades de línguas. Que o teu Espírito nos leve a variedades de línguas, não somente agora para a nossa edificação própria, mas também para a edificação do corpo de Cristo, mas também para a edificação da igreja, para a edificação do incrédulo, para a intercessão, sim, para a interpretação. Pai, em nome do Senhor Jesus, à medida que nós edificamos o nosso espírito, nós vamos crescendo, nós vamos fluindo diante da tua presença. Sim,
nós vamos fluindo nas questões espirituais, nas regiões celestiais. Pai, nós abençoamos os elementos da ceia. No natural, Senhor, são elementos da ceia, é o pão feito do trigo, é o suco da uva. Mas o espiritual é o teu corpo que foi partido em favor de muitos, é o sangue que foi vertido no Calvário, na tua cruz, para que através dele nós pudéssemos ter a nova e eterna aliança. Sim, Senhor, nós abençoamos os elementos da ceia, a nos apropriar desses elementos, nós possamos trazer à memória os grandes feitos do Senhor por nós naquela cruz. Saia do seu lugar e venha e participe dessa mesa. Sirva-se da mesa. Quando você pegar a sua ceia, procure uma pessoa perto de você, compartilhe com ela, compartilhe a ceia, compartilhe aí com uma pessoa perto de você. Diga para ele: irmão, renova a minha aliança com você. Como família da fé, como corpo de Cristo, nós renovamos a nossa aliança do Senhor. Que Cristo Jesus entregou a sua vida naquele Calvário. Sim, foi por causa de todos aqueles que nele crescem. O sacrifício de Cristo foi para toda a humanidade, para que aqueles que nele crescem usufrua de toda a vida, de toda a paz, de toda a graça, do qual ele naquela cruz se deu por mim e por você. Ah, nós te adoramos, rendemos louvores ao teu nome, Jesus. Oh,
Feche os teus olhos. Ore aí um pouquinho. Ore aí um pouquinho. Aleluia. Ore aí um pouquinho. Fale com Ele um pouquinho nessa noite. Você é grato por aquilo que Ele fez por você. Você é grato por aquilo que Ele fez por você. Então fale com Ele nessa noite. Se você é filho de Deus, essa mesa é para você. Porque quando você se apropria dessa mesa, você está trazendo à memória aquilo que Cristo naquele Calvário fez por mim e por você. A ceia não está relacionado às suas obras, não está relacionado ao quanto você é bom, o quanto você é bom para fazer as coisas. Não, a ceia está relacionado a você reconhecer aquilo que Cristo fez por mim e por você naquela cruz. Obrigado, Jesus. Nós te adoramos nessa noite. Tome o pão, erga. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 11, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão e disse: comei todos, esse é meu pão que é partido em favor de vós, todos comei. E de semelhante modo, após ter ceado, Ele tomou o cálice dizendo: esse é o cálice da nova e eterna aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Tomai do cálice. Oh, aleluia, Jesus. Oh, obrigado, Jesus. Que nos lava, Aleluia. dos pecados, e nos traz restauração. Aleluia. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Diga isso, diga isso. Aleluia. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. O Senhor nos tornou livres, Senhor. Quando o Senhor derramou o teu sangue naquele Calvário, o Senhor estava pagando tudo aquilo que um dia o pecado causou na humanidade. O Senhor estava pagando com a sua própria vida. O Senhor estava dando a sua própria vida, para que todos aqueles após a sua ressurreição cresce, poderiam desfrutar de uma vida livre, de uma vida completamente limpa, santificada, justificada, restaurada, uma nova criatura. Um novo homem ressurgiu após o novo nascimento. E nós te louvamos, porque só o teu sacrifício foi capaz de fazer isso por nós. Se você crê nisso e você é grato, dê a Ele uma forte salva de palmas, porque a Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Oh, aleluia, aleluia, Nada aleluia. além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Obrigado, Senhor.
Eu só quero um minutinho. Fecha os teus olhos por um minutinho só. Você que está aqui nessa noite e você ouviu essa palavra, e você hoje quer entregar o seu coração para Jesus. Você quer fazer uma aliança com o Senhor. Você que está aqui hoje, quem gostaria de entregar o seu coração para Jesus? Quem gostaria de declarar: Senhor Jesus, a minha vida é sua? Por favor, traz esse irmão aqui. Mais alguém aqui hoje que entendeu essa palavra, que hoje quer entregar o seu coração para Jesus? Mais alguém aqui hoje? Mais alguém aqui hoje? Traz esse irmão aqui, gente. Essa irmã, não deixa ela aí não. Vem aqui. Mais alguém aqui hoje que entendeu essa palavra e você quer entregar o seu coração para Jesus? Você quer confessar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Você quer dizer para Ele: Senhor, valeu, foi por mim o seu sacrifício. Foi por mim o seu sacrifício. Mais alguém que hoje quer entregar o seu coração para Jesus? Não? Olha para mim aqui, vocês dois. Sabe, um dia eu ouvi essa palavra, e essa palavra me pegou de uma maneira que a partir daquele dia eu não consegui mais resistir ao chamado dele. Naquele dia ele estava dizendo para mim que tudo aquilo que ele havia feito foi por minha causa. Nós sabemos que o sacrifício de Cristo foi pela humanidade, mas nós não somos apenas parte da humanidade. Nós podemos viver com Ele de forma pessoal, íntima. Quando essa palavra chegou no meu coração, eu entendi que a vida dele foi dada por causa da minha. E o que vocês estão fazendo aqui hoje? Vocês estão dizendo assim: Senhor, assim como o Senhor me entregou a sua vida, eu quero também entregar a minha vida ao Senhor. Repita assim comigo, fecha os teus olhos. Senhor Jesus, diante da sua palavra, diante da sua obra na cruz, diante do seu sacrifício, diante do Senhor dar a sua vida por mim, eu quero dar a minha vida ao Senhor. Jesus, seja hoje o meu Senhor e o meu Salvador, hoje e para sempre. Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador, agora e para sempre. Em nome de Jesus, aleluia. Se esse sangue lavar, mais alto deve ser. Aleluia. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Te louvamos por esse mês que chegou, outubro. Você chegou para ser um mês de bênçãos, de paz, de alegria, de gozo sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Pai, em nome de Jesus, nós te damos um seja bem-vindo, outubro. Que seja um mês surpreendente de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Obrigado por essa noite poderosa, Senhor, por essa noite única diante da sua presença. Em nome do Senhor Jesus, quantos creem, digam amém. Deus te abençoe. Vá na graça, vá na paz e vá na bênção do Senhor Jesus Cristo.
aleluia.